Você sabia que a cultura de uma empresa inicia pela mentalidade da liderança? Se a cultura muda, teus resultados mudam, tua equipe melhora, o teu ambiente de trabalho se torna outro. O programa Cultura Começa pelo Líder é uma imersão de 16 horas, dias 28 de fevereiro e 1º de março aqui em São Luís do Maranhão. Eu vou te ajudar a fazer a transformação cultural da tua empresa. Todos os passos para você resolver os problemas que existem relacionados à tua cultura. Vem comigo, Imersão 7 em São Luís do Maranhão. Estamos ao vivo em mais um episódio do Pod 7, hoje com um convidado mais que especial. Vocês já sabem, quando eu estou assim num look diferenciado é porque o convidado é mais do que especial. E é como o Danilo Gentili fala, esse é o padrão de investimento que nós queremos aqui no podcast. Uma pessoa que é muito conhecida, eu tenho certeza que esse podcast está sendo muito aguardado, até porque vai trazer muitas informações, muitos insights. Estou com o nosso presidente da ACM, Antônio Gaspar. Meu irmão, é uma honra estar com você aqui. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje, podendo compartilhar com você um pouco da minha trajetória, um pouquinho da associação comercial, né, da nossa vida profissional aí. Espero que o pessoal goste também. Com certeza. Fico muito feliz de estar aqui. Meu amigo, a gente tem que lembrar de coisas boas. Eu gosto muito aqui no podcast de nós relembrarmos as boas memórias. Tem uma palavra na Bíblia que fala sobre isso, inclusive. Eu quero trazer à memória coisas que me dão esperança. Então, assim, eu quero te perguntar um pouco da tua trajetória, sobretudo um pouco sobre tua infância, tuas raízes. Aqui é um momento que geralmente os nossos convidados se emocionam, porque lembrar de coisas boas nos emociona. Mas, assim, eu quero que saia hoje do Antônio a maior verdade possível de coisas que talvez são muito bastidores. Sim. E que talvez as pessoas que olham assim, rapaz, o Antônio é o nosso presidente, não sabe a construção, né, por detrás desse grande homem. Sim. Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória de vida. É uma trajetória que não é muito longa, né? Eu também não sou tão novo assim, mas tenho 42 anos. Apesar do não ser um tempo de vida muito longo, mas um tempo de vida muito movimentado, né? Sem dúvida nenhuma. Eu nasci aqui em São Luís, no longínquo ano aí de 1983, dia 4 de fevereiro, então próxima semana eu faço 43 anos. Filho da Dona Rita, do seu Antônio Gaspar, né? Dona Rita filósofa, professora, e meu pai também professor, farmacêutico, bioquímico e empresário, né? Ele teve uma empresa de análises clínicas aqui, um laboratório, também enveredou pela política, foi deputado federal, foi constituinte de 1988. Cara, que legal. Foi, então é um homem que tem uma história fantástica, uma história de vida sensacional, né? Teve uma família grande aí de 6 filhos. Em alguma altura o Antônio e a Rita se separaram, eu fui morar com ela, né? Ela casou de novo, então constituiu uma nova família, mas uma família linda também. Casou com o Rashid, que tiveram meu irmão Lucas, né? Então eu tenho 6 irmãos. Cara, que legal. 5 parte de pai e 1 da parte da minha mãe, mas todos muito queridos e muito amados. Comecei na escola, no Colégio Marista, né? Estudei no Marista lá do centro durante muitos e muitos anos, fiz boas amizades ali. Depois fui para o Dom Bosco, né? Então estudei no Dom Bosco até o final da minha vida acadêmica secundarista, então terminei a escola no ano 2000 e comecei o curso de Direito, né? No ano 2000, Direito fiz no Selma e também Filosofia na UFMA. Então, essas duas escolas aí me moldaram. Estagiei durante o período do curso de Direito no escritório muito bacana, que é o escritório do Dr. Pedro Leonel Pinto de Carvalho, um dos advogados mais famosos aqui do estado do Maranhão, certamente. Muitos da advocacia que me ouvem nesse momento sabem quem foi o Dr. Pedro. Então, lá também fiz muitos amigos, né? Estudei muito, trabalhei muito, cresci muito profissionalmente. Essa escola forjou, né? Moldou quem eu sou hoje. E, paralelamente à advocacia, né? Sempre tentando desenvolver aí uma vida acadêmica. Sou professor já há 15 anos, né? De Direito Tributário. Já dei aula em várias instituições, é uma coisa que eu gosto muito, né? Tenho muito carinho, muito prazer pela docência, talvez também
por herança dos meus pais. Sim, tua mãe, né? Minha mãe e o meu pai, né? Meu pai foi professor aposentado da UFMA, foi chefe de departamento, Sim, sim. então teve uma vida, foi professor de cursinho, né? Então tem uma vida acadêmica aí bem ampla. Enveredei pela advocacia, né? Mais por um chamado da advocacia do que efetivamente meu. Então eu costumo dizer que foi uma vocação. Não fui eu que escolhi a advocacia, foi a advocacia que me escolheu. Não me vejo fazendo outra coisa. Nunca me vi e sempre busquei a advocacia para satisfazer, né, obviamente, tanto as minhas necessidades profissionais, como também as minhas necessidades pessoais, né? Por que isso? Porque eu acho que é uma profissão que se adapta perfeitamente ao meu estilo de vida, né, a quem eu sou, às coisas que eu quero fazer. Então, eu sou muito feliz, muito realizado na advocacia. Esse é um pouquinho de mim, né? Tantas coisas a gente vai conversar aí ao longo dessa entrevista, mas é um pouquinho só. Eu fiquei curioso porque tu falou que teu lifestyle ele se adaptou com a advocacia. Sim. Eu já até imagino o que tu vai falar, mas eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre tua vida fora da advocacia, teu lifestyle, aquilo que tu gosta de fazer. Eu sei que muitas vezes tu vai pra academia, passa pelo escritório com aquela roupinha de academia, já tá nessa fase, Acontece. entendeu? Mas essa parte dos bastidores é interessante. Isso é interessante porque muitas vezes nas redes sociais a gente não posta tudo. E nesse momento aqui de podcast a gente tem que falar um pouco dos bastidores, que eu acho que são histórias interessantes. Mas me fala um pouco sobre o teu lifestyle, a tua vida fora da advocacia. Eu tenho, as pessoas sabem que eu sempre tive uma vocação para a advocacia. Mas uma única coisa balançou essa vocação, que foi a música. Então, durante muitos e muitos anos, eu andei me questionando sobre qual carreira seguir. Eu sempre toquei violão, né, guitarra, e tinha uma banda, tinha várias bandas. Cara, massa demais. Eu sou baterista. Eu sou guitarrista. Eu tinha uma banda chamada Tequila Blues. Essa banda foi a banda que gravou o primeiro CD, né, 2008, de blues aqui no Maranhão. Tequila Blues. Só... Exatamente. Então, a gente gravou o primeiro disco de blues aqui do estado do Maranhão em 2008. Top, viu? Massa demais. E aí, em um determinado ponto, foi até engraçado, porque eu, no início da minha vida acadêmica, né, estudando filosofia e direito concomitantemente, eu senti uma necessidade assim de ter um pouquinho mais de recurso, né? Meu pai me dava uma mesada ali mínima, né? Quem conhecia ele sabe que ele era muito seguro, né? E aí, então, eu tinha uma condição assim bem delicada em relação a fazer aquilo que eu queria. Então, eu me lembro que a época eu tinha um golzinho, e aí para completar o tanque do gol, para encher o tanque do gol, era R$30. E ele me dava acho que uns R$50. Então me sobrava 20 para passar o restante da semana. Aí eu falei, pai, tá pouco, eu não vou, tá ruim. E ele, não, tá bom, tá suficiente, segurando. E aí eu consegui com um amigo meu que a gente fosse tocar no São Luís Shopping, na praça de alimentação ali do São Luís Shopping. Então eu arrumei um emprego como professor de inglês. Caraca, e também tinha quantos anos na época? Desculpe te perguntar. 18 para 19. Já tinha um inglês legal. Sim, eu fiz intercâmbio. Quando eu tinha 15 anos, morei um ano nos Estados Unidos. Aí eu terminei o FISC, né? Estudei no Pink and Blue desde os 7 anos. E aí, com 15 anos, fiz o intercâmbio, voltei e terminei o curso formal, que minha mãe gosta do diploma, né? Eu já sei falar inglês. Não, eu quero o diploma. Então, eu fui e terminei o curso. E aí, queria começar a dar aula de inglês e eu tocar violão nessa praça de alimentação, o que deixou o meu pai, assim, absolutamente abismado. Ele, meu filho não vai fazer isso. Ele ficou com receio de enveredar para a música de uma vez por todas, porque sempre foi uma preocupação, né? E aí, na época, ele tinha um posto de gasolina que estava arrendado, estava ali, ele não tocava muito, ali na estrada de Ribamar. E aí ele falou, olha, é o seguinte, a gente vai retomar esse posto, tu vai ser o gerente do posto de gasolina, e aí em vez de te dar a mesada, você vai receber o seu salário, e eu espero que eu consiga demovê-lo dessa ideia de virar músico e tocar no shopping.
E assim eu fui, né? Fui seguir esse mundo, digamos assim, empresarial ainda na faculdade de Direito. Então eu já era Caraca, então tu empresário já ali com iniciou, 19 foi tua anos. primeira experiência como um empresário, foi já sendo o gerente de um Do posto. posto de gasolina, foi. A gente era sócio, eu tinha uma participaçãozinha E, pequena. Antônio, bora assim, hoje tu é uma referência no lado do mundo empresarial, mas naquela época com 19 anos, quais foram as descobertas do Antônio de 19 anos que tu poderia dizer, Gustavo? Isso me encantou, isso me fez estudar um pouco mais, isso me deixou preocupado no início. A gente sabe que é uma complexidade lidar com pessoas, vender, enfim, são várias coisas que envolvem um empresário. Uhum. E o empresário com 19 anos, meio que caindo de paraquedas do empreendimento já rodando. Me conta um pouco sobre a Sim. experiência também. Foi uma experiência bem complexa, né? Bem complexa. Porque eu precisei entender toda a parte de regulação, né, da venda de combustíveis. É uma parte muito difícil, porque envolve tanto o meio ambiente quanto Corpo de Bombeiros, né, Receita Estadual, ANP. Então, são vários critérios que a gente precisa preencher. Então, superada essa etapa, eu comecei a me deparar com o core do negócio mesmo, com o centro, né? Comprar e vender combustíveis. Como é que funcionava, qual era a margem, por quanto eu precisava vender para que me gerasse uma margem que eu pudesse pagar o meu negócio e ao mesmo tempo me remunerar e remunerar o meu pai também, que era necessário. Então isso tudo demorou um pouco, mas o meu pai ele era um empresário muito experiente, muito experiente mesmo. E ele me ajudou bastante, né? Tinham outras pessoas também ajudando, né? Tinha um time de contadores, pessoas que poderiam, à época, me auxiliar. E aos poucos eu fui também empregando o meu toque, né? Fazendo com que as vendas melhorassem, estipulando metas para os frentistas, metas não apenas de combustível, mas de outros produtos também, aditivos, perfume para carro, troca de óleo. A gente foi Aumentando o crescendo e ticket médio. entendendo como funcionava, né? Também depois me deparei com a conveniência e aos pouquinhos a gente foi fazendo um pouco o posto crescer, né? Criando uma conveniência legal, colocamos uma troca de óleo boa e as coisas elas foram se desenrolando até que a gente abriu um outro posto. Esse outro posto funciona, o primeiro depois a gente vendeu, o segundo funciona até hoje, está em fase de obras aí, inclusive. Devemos inaugurar em pouquíssimos dias, Sim. né? Só tentando resolver um probleminha ali no Estado, na Receita Estadual ali, questões burocráticas mínimas, a legislação mudou recentemente, mas esse posto que a gente vai voltar aí a operar, se Deus quiser. Foi o primeiro negócio. Depois desse primeiro negócio, teve outros negócios. Como foi que iniciou? Tu pode contar um pouquinho dos bastidores? Então, o posto de gasolina em si, em determinado momento, eu comecei a perceber que era uma coisa, como eu posso dizer, que não se adaptava muito ao que eu queria. Eu sempre tive um perfil um pouco mais acadêmico. Então, o meu objetivo sempre foi dar aula e advogar. Então, como eu sou uma pessoa que tem objetivos muito claros, eu procuro fazer tudo aquilo para que esses objetivos se concretizem, o posto, naturalmente, ele foi tomando um espaço menor na minha vida, né? Até que eu e meu pai tomamos a posição, eu posso dizer, tomamos essa posição de arrendar o posto para um terceiro, né? E aí, com todos os problemas desse arrendamento, com receber o imóvel de volta, de vistorias e questões muito complexas relacionadas ao patrimônio. E aí eu sei que agora, uns 20 anos depois, a gente decidiu retomar esse posto aí. Então, isso, a minha parte empresarial mais forte, fora a advocacia, Sim. foi nesse ramo de combustível. Show de bola. E eu queria te perguntar também sobre a questão, como tu enveredou para a área de como tu te tornou um professor, mas sobretudo sobre a questão da oratória, porque o professor ele precisa ter uma oratória elevada para poder passar o conhecimento. E tu tens uma oratória boa. Quando tinha 19 anos, iniciaste como professor de inglês, então suponho que já tinha uma oratória boa lá atrás, em 2019. Fez curso de oratória. Como foi que tu te desenvolveu nessa parte que hoje é um dos principais soft skills no mercado de trabalho?
Na oratória especificamente, Isso. olha, o profissional do direito normalmente fala bem, né? Então não é uma prerrogativa apenas minha, tantos outros profissionais da minha área que conseguem se comunicar, né, de forma clara, técnica. O meu pai, né, por ter vindo do mundo político também, falava muito bem. Ele, além de falar com muita propriedade, ele empregava ali uma emoção muito grande às falas dele, né? E eu sabia que essa habilidade era necessária para que eu pudesse desenvolver as atividades que eu pretendia desenvolver, que no caso seria a sala de aula e a advocacia. Mas só que acho que desde tenra idade eu já percebia essa inclinação da minha parte em estar em núcleos políticos de alguma forma, né? Então, por exemplo, eu fui líder de todas as turmas que eu participei, mesmo quando criança, né? Lá na Caraca. terceira, quarta, quinta, eu sempre fazia uma eleiçãozinha ali, fazia discurso, tinha uma disputa e tal com vários candidatos. Eu sempre gostei disso. Então, me obrigava muito a estar na frente das pessoas. Então, para mim, isso sempre foi muito natural. Eu nunca vi isso como algo assim extraordinário. Em termos de oratória, eu acho a minha oratória normal. É óbvio que a gente precisa de algumas técnicas para que as coisas elas se desenvolvam da melhor forma. Então, quando as pessoas me perguntam quais seriam as técnicas, eu não sou especialista nisso, né? Eu não tenho aptidão para ministrar um curso, mas eu posso dar algumas dicas, né? Sim. A primeira dica que eu sempre dou é o seguinte: esteja preparado, tecnicamente preparado. Então, se você for falar de um assunto X, estude aquele assunto, tenha ele na ponta da língua. Se eventualmente você achar que vai precisar de algum auxílio, leve o PowerPoint, leve os apontamentos, leve a caneta. Eu falo muito de improviso, né? Mas eu sempre tenho a caneta e o papel. Então eu faço aqui um roteiro rapidinho e falo. Então a primeira coisa é a pessoa saber o que vai falar. Não é como vai falar, é o que vai falar. Então, tecnicamente, você tem que estar Muito preparado. bom. Né? Aprender, saber o que vai falar, não O que como vai vai falar. falar. Achei Então, interessante. como vai falar é o segundo momento. Muito bom. Como vai falar é o segundo momento. Porque aí depende de como a pessoa ela está também no dia. A plateia, tem plateias que você pode abordar com um tom um pouco mais cômico, ser um pouco mais engraçado, como por exemplo numa sala de aula, jogar piada, deixar o clima mais leve, né? Quando é uma palestra de 20 minutos, aí você vai precisar Quando passar é informação. num palanque político para milhares de pessoas. Olha, eu nunca estive aqui nessa posição, né? Num palanque político para milhares de pessoas. Mas eu não tenho dúvida de que aí seria um discurso mais 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 emocional. emocional para tentar cativar. E aí seria o como, né? O que dizer, a pessoa tem que saber o que dizer sempre. Agora, como dizer vai depender do local, do Do contexto, ambiente, né? do ambiente. Se adaptar conforme cada Exatamente. público. Então tem ambientes que você precisa ser mais formal, tem ambientes que você pode puxar um pouco mais para o humor. Tem alguns lugares que a piada já está pronta, né? Então você precisa, por exemplo, eu assumi a associação comercial no dia 6 de janeiro do ano passado, né? Que é dia de reis, os 3 reis magos, um deles era o Gaspar. Então a piada estava pronta, né? Falar de piada pronta, falar do Vasco é uma piada pronta. É uma piada pronta, sem dúvida. E aí, se tiver a oportunidade de fazer isso, deixa o clima muito mais leve, muito melhor. Então, saber Consegue conectar com o público melhor. bem melhor, mas saber o que falar é o principal. Acho que a segunda coisa a pessoa entender que ela vai falar com medo sempre. Né? Então, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu tenho medo de falar em público. Eu também tenho. É óbvio, quem é que não tem medo de gaguejar? Quem é que não tem medo de esquecer uma palavra ou outra? Quem é que não tem medo de faltar luz na hora? Né? Medo talvez seja uma palavra muito forte, mas um receio, né? Todo mundo tem receio de que algo saia errado no momento. É você pegar aquele receio, pegar aquele medo, colocar aqui na sua cabeça, entender que ele existe, você vai mesmo assim com ele. Tantas e tantas coisas que a gente faz, mesmo sem a certeza de que vai dar certo. Por que falar em público você precisa ter a certeza de que vai dar certo? A gente não controla nada.
né? A gente não controla nada, às vezes a gente não controla nem o que a gente vai dizer, sai coisa sem querer, né? A terceira coisa que eu sempre digo isso aí já é um pouco mais engraçado, mas a técnica que eu uso é agradecer. Se você estiver em frente a milhares de pessoas, centenas de pessoas, você vai subir no palanque, vai pegar o microfone, vai ter aquele silêncio ensurdecedor, né? A gente consegue escutar a pessoa lá atrás tossindo, né? Então, se você não estiver 100% seguro, agradeça. Gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado à equipe, obrigado a todos que fizeram esse momento acontecer. Para mim é uma honra, é uma satisfação. Muito bom, gostei. Estive pensando neste momento durante tanto e tanto tempo, me preparei. Então, você vai chegar no lugar e você vai quebrar o gelo, vai se sentir confortável naquela posição. Então, aí eu acho que tem aí uma tempestade perfeita, né? Aquilo que precisa acontecer, vai acontecer. Tecnicamente bem preparado, o medo colocado em seu devido lugar, confortável no ambiente. Né? Perfeito. Então, pronto. Antônio, quando tu fala do teu pai, eu percebo que tu fala com um jeito especial. E de fato ele foi uma grande referência, tanto Porque ele no faleceu recentemente. lado, mas tanto... E aí eu sinto saudade dele demais. Então... E assim, eu creio que esse momento vai ser um momento bom pra ti, que eu vou te perguntar aqui. Bora lembrar do teu pai de uma forma assim, na tua visão, quem foi o Antônio Gaspar, também é o nome dele? Ah, rapaz, é impossível de dizer. É impossível de dizer, porque ele foi uma figuraça. Tua maior referência como homem, como pessoa? Sem dúvida. E feliz do homem que tenha em seu pai a sua grande referência. É claro que todos nós temos referência externa. Jesus Cristo é a maior referência de todos, né? Para quem acredita e como eu acredito, mas que você tenha uma referência moral que seja forte, importante. Mas dentro de casa, meu maior receio sempre foi que o meu pai pensasse alguma coisa negativa em relação à minha atuação, né? Então, assim, nossa, não está honrando a palavra. Então, as coisas que ele prezava muito, eu também comecei a prezar inicialmente para não frustrá-lo, né? Mas depois eu vi que são valores muito fortes, né? Então, meu pai, ele é um cara que, nossa, viajou daqui para Buenos Aires no Fusca. Ele morou 2 anos numa Kombi fazendo campanha para deputado. 2 anos? Ele Caraca, teve velho. um negócio, depois o negócio, eu não posso dizer que quebrou, mas foi um pouco ruim durante a ausência dele. Depois ele voltou, reergueu, né? Conseguiu prosperar sem nunca transigir com seus valores, né? Com a sua ética. Sempre foi um homem muito honesto. Sempre foi um homem que amou incondicionalmente a todos os filhos. É uma pessoa muito generosa. Você tem uma ideia, uma vez eu estava no elevador, isso é engraçado essa história. Estava no elevador subindo, a pessoa me olhou e aí perguntou assim, você é filho do Antônio? Aí eu falei, sou. A pessoa começou a chorar na minha frente, eu nem conhecia. Eu, rapaz, tá tudo bem. Aí do nada eu comecei a consolar a pessoa, assim, porque eles tinham uma conexão. Realmente, eu fui descobrir que eles tinham uma conexão muito forte. Né? Mas ele era uma pessoa espetacular, muito honesto, muito correto, cumpridor da palavra, um bom empresário, bom acadêmico, bom pai. Né? Eu tenho muito orgulho dele, muito mesmo. E espero eu que os meus filhos também, né, tenham esse mesmo orgulho de mim que eu nutro, né, pelo meu pai. Cara, isso é muito importante e esse exercício que nós fizemos aqui de lembrar de coisas boas, isso sem sombra de dúvidas vai te emocionar quando tu assistir esse podcast, porque... Eu já me emocionei muito durante esses últimos dias, acho porque as assim, lágrimas já secaram. é muito bom a gente relembrar de coisas que nos dão esperança e eu acredito que a pessoa vai ficar viva dentro do nosso coração. Claro. Pelo que ele fez, pelo que ele deixou marcado na vida de milhares de pessoas aqui no Maranhão e em outros locais, sem sombra de dúvidas. Meu amigo, levando ainda para essa parte familiar, me fala um pouco mais sobre tua família, sobretudo sobre tua esposa, sobre os teus filhos, sobre como tu leva o teu lifestyle também nessa área que é tão importante, certo?
Porque por detrás de um grande homem, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher, tem uma grande família. E eu creio assim que esse é o nosso maior respaldo, né, Antônio? Claro. Sou casado com a Flávia, pai do Álvaro e da Betina. Betina tem 10 aninhos e o Álvaro tem 8. Eu e Flávia fizemos 15 anos de casado agora há 2 dias. Cara, que legal. Pois é, então, um casamento longevo, né? Um casamento sólido. A família dela é fantástica também. A família que me acolheu muito bem. Eu tenho muita alegria de poder fazer parte da família dela, né? Assim como ela tem a alegria e a satisfação, o orgulho de fazer parte da minha, né? Então, todos fomos muito acolhidos. E crescemos juntos, né? Crescemos juntos. A gente casou, foi engraçado, porque eu trabalhava, né, em outro escritório, estava vindo do mestrado em Ela São também é Paulo. advogada. Ela também é advogada. Mas também hoje já enveredou pelo lado empresarial, né? Sim. E aí eu voltei, depois que eu voltei de São Paulo, a gente casou, fiz mestrado lá em 2009, né, fui morar em São Paulo, a gente namorou à distância. Depois eu voltei para cá e logo em seguida a gente casou, né? Então o começo foi muito difícil, né? Foi muito duro, mas a gente conseguiu prosperar, conseguiu segurar as pontas ali, né? E construir essa família linda, né? Pautada, né? Em valores, né? Honestidade, amor, a justiça, o respeito mútuo. Então isso é uma coisa que a gente sempre primou. E buscar também dentro dessa família algumas coisas que a gente gosta de fazer, né? Cozinhar junto, né? O esporte, né? Lá em casa a gente faz Qual muito esporte esporte. que tu mais gosta? Eu luto kickboxing há muitos Sim. anos, né? Muitos e muitos anos, mais de 10 anos eu sou lutador de kickboxing. Flávia é bailarina. Então as crianças hoje fazem judô, o Álvaro e a Betina, eu os levo toda terça e quinta para o judô. O Álvaro faz futsal, a Betina faz basquete também. Lá em casa a gente é muito envolvido, muito engajado no esporte. Eu vou para academia praticamente todo dia, mas confesso que não é muito a minha área. Eu gosto mesmo de lutar. E aí faço isso, sempre fiz isso, sempre lutei judô, lutei kickboxing, lutei taekwondo, capoeira. Gostei de estar movimentando dessa forma. Quem é o professor de judô? Só para mim, porque a gente já entrevistou aqui alguns professores de judô. O meu ou dos meus filhos? Dos filhos. E do teu também? O meu foi o sensei Emílio Moreira. E das crianças é o Marquinhos Leite. Sim, a gente entrevistou já alguns. E é sempre uma honra ter grandes nomes do esporte aqui no Maranhão. Não só a gente entrevista alguns, mas só que assim, eu particularmente gosto muito de futebol, né? Mas a gente sempre tem buscado trazer outras modalidades. Levando para esse lado da advocacia, que eu creio que você continua estudando muito, porque é muito bom tecnicamente. A tua área de atuação é uma área que esse ano ganhou uma notoriedade muito maior, muito porque a nova lei tributária, né, a reforma tributária trouxe todos esses holofotes. O que tu poderia trazer de curiosidade ou até mesmo uma mensagem meio que motivadora para alguns empresários, partindo do pressuposto que muitos empresários hoje estão ansiosos, nervosos, preocupados, meu Deus, com essa reforma, o que vai ser de mim? Alguns não, já sabem muito bem como conduzir, mas eu vejo, na minha opinião, que a grande massa está com muita preocupação. Como é que você vê isso e quais são as inovações que você poderia trazer para essa galera tão abençoada que são os nossos empresários? Olha, realmente, todos têm muitos motivos para estarem preocupados. Todos. Tanto os contadores, quanto os advogados, também os empresários. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque a reforma tributária ela veio de forma vertical e muito intensa. Né? Então, ela mexeu com as estruturas de competência e de organização do nosso Estado de forma muito profunda mesmo. Trouxe uma série de novos princípios tributários, modificou as competências em relação à tributação. Para aqueles que não sabem, a competência nada mais é do que a aptidão de determinado ente público de criar os seus tributos. Então, tem os tributos federais, como imposto de renda,
os estaduais, como o ICMS, por exemplo, os municipais, como, por exemplo, o IPTU e o ISS, e tudo isso foi modificado. Então, como é que funciona basicamente a estrutura tributária no Brasil? A gente tributa o patrimônio, por exemplo, através do IPTU, tributa a renda, por exemplo, através do imposto de renda, e tributa o consumo, né? O que é o consumo? É a aquisição de bens e serviços. Perfeito. E sobre a aquisição de bens e serviços, incidem vários tributos, inclusive são tributos que oneram bastante o preço dos nossos produtos, e eles têm até uma característica regressiva. Eu vou explicar já o que significa isso. Mas primeiro, como é que funciona? Por exemplo, uma empresa, uma indústria, vende para um atacadista, o atacadista vende para o varejista vende para o consumidor final, né? Em todas essas operações incidem PIS e COFINS, incidem ICMS, no caso da prestação de serviço incide ISS, e tudo isso virou federal, né? Então o ISS sai da competência do município, vai para a União. O ICMS sai da competência do Estado, vai para a União também, vira um imposto único chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. As contribuições também são unificadas, ainda é competência federal, passando a ser a CBS. Tem um problema ali da Zona Franca, o IPI que era para estar dentro não está, por conta da Zona Franca, que se tirar o IPI, você acaba diminuindo o custo de produção em outros lugares, e Manaus não fica mais vantajosa, né? Então tem uma série de ponderações em relação a isso. Isso tudo acaba tornando muito difícil, porque todo ente federativo, por exemplo, tem as suas normas, além das normas de competência, tem as normas administrativas, de tramitação de processo, de litígios em âmbito administrativo. Então, isso tudo vai ser unificado, como é que vai ficar? Se uma pessoa vai ser autuada, como ela vai poder responder? Né? Quais são as obrigações acessórias que devem vir acompanhadas também dessa tributação nova? Como é que vai ser feita essa transição? E a carga tributária vai aumentar, não vai aumentar? Né? Então, isso tudo traz uma insegurança muito grande. Os benefícios fiscais que a reforma tributária acaba, e as empresas que dependem desses benefícios fiscais, como é que elas vão ficar? Né? Os prestadores de serviço, como nós, advogados, a gente vai ser mais onerado ou não? Eu acho que sim, a gente vai ter uma oneração maior na nossa atividade. Estruturas societárias que antes a gente entendia como adequadas à configuração tributária que nós tínhamos no país, como, por exemplo, as holdings, muito utilizadas na sucessão familiar. Será que ainda continua sendo um bom negócio? Será que não continua? Muitas holdings congregam muitos imóveis. Será que ainda vale a pena você ter essa configuração? Porque sobre a alocação também vai incidir tributos que não incidiam antes. Então, a gente vive num momento de muitas incertezas. Isso aí é um fato. Para todos, o que eu digo, a gente precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar enquanto sociedade. Então, os empresários precisam se cercar de profissionais que entendam desse assunto de forma profunda, porque não vai dar para ficar no achismo, né? Eu sempre digo para os meus clientes, a forma mais fácil de planejamento tributário é sonegar, mas é a pior delas. Porque muitos dizem assim, não, eu não vou nem pagar. Realmente, a pessoa economiza. Mas os riscos são muito altos. Então, qual é a melhor forma de tributar? A melhor forma de tributar é utilizando estruturas societárias, contábeis, tributárias, lícitas, se enquadrando a essas estruturas para que os fatos eles tenham aí uma repercussão tributária menor, né? Então, isso tudo a gente está em processo de reestudo, né? Infelizmente, ninguém sabe ainda uma fórmula mágica. Muitas pessoas falam da carga tributária, que a carga tributária vai aumentar. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se vai aumentar tanto. Nominalmente vai aumentar, mas a reforma tributária, por exemplo, ela tirou a possibilidade de um tributo incidir sobre o outro. A bitributação que chamam. Pode ser considerado sim, mas um tributo englobando a base de cálculo de outro tributo, que acontece hoje muito, acontece demais. Então, o que a reforma fez? Ela tirou um tributo incidindo sobre o outro. O ICMS, por exemplo, incide sobre ele mesmo, né? Tamanho da complexidade desse tributo que é o mais difícil.
Então, é óbvio que se um tributo não pode mais incidir sobre o outro, a base de cálculo vai reduzir. Eles compensaram onde? Na alíquota, aumentando a alíquota, que é aquele percentual, e vai incidir sobre os produtos. Mas quando eu falei para você que essa tributação ela é regressiva, porque não funciona assim em outros países. Ela é regressiva porque ela aumenta as desigualdades e a tributação sobre o consumo é regressiva porque impacta mais naquele que mais precisa, que é o pobre. Perfeito. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Então, vão duas pessoas ao supermercado. Ambas compram carne, arroz, feijão, pão, macarrão, óleo, produtos básicos para a sua casa. Uma tem uma condição financeira muito boa e outra tem uma condição financeira ruim, mas também precisa daqueles produtos. Quando eles forem ao caixa, eles pagarão a mesma quantidade de tributos. Quer dizer, é o pobre e o rico que precisam das mesmas coisas, porque todo mundo precisa comer, se vestir e ter higiene, né? E a tributação incidindo da mesma forma. Ao passo que a tributação sobre a renda no país, agora que a gente está começando a discutir, né? Porque a tributação sobre a renda, ela sim, ela é justa. Por quê? Porque paga mais quem recebe mais e paga menos quem recebe menos. A tributação sobre o consumo deveria ser reduzida e deslocada para a tributação da renda. Por quê? Porque aquelas pessoas que ganham altos salários, elas vão pagar mais. E aquele pobre que for na fila do pão comprar sua comida, não vai ter um impacto tão grande na sua conta. Né? Então, a questão tributária no Brasil, ela é muito complexa. A reforma tributária agora, ela foi uma reforma de unificação de determinados tributos. Claro que outros princípios foram incluídos na Constituição, ela tem uma complexidade grande, mas ela foi uma tentativa basicamente de redução de complexidades. Né? Porque cada tributo tem as suas obrigações acessórias correlatas. Então, unificando tudo, fica mais fácil de apurar. Então, não fica tão difícil assim. Mas a gente precisa também rediscutir a nossa matriz tributária, que não pode ser só o consumo, ela precisa também atacar a renda. E aí muitas pessoas discutem assim, então a gente vai agora criar um imposto sobre grandes fortunas. Eu também acho que não é por aí. O imposto de renda já resolve bem esse problema. Né? Já resolve muito bem esse problema. É só estipular as faixas, né? Como a gente já tem hoje. Mas só que as faixas elas são muito estreitas. Pessoas, quem ganha 5 mil, se bem que mudou agora, né? Mas digamos, uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela recolhe os mesmos 27,5% de quem ganha 1 milhão. Então, precisa modificar isso para que a gente tenha uma justiça maior. Show de bola. Eu, particularmente, com todo respeito a todos os tributaristas que já passaram por aqui e amigos contadores, foi a melhor explicação que eu já ouvi. E se tu tiver um curso online, eu quero fazer esse curso online para me aprender. Gentileza sua. De verdade, eu tô aqui, de verdade mesmo. Tu é professor de direito tributário? Sou. Meu irmão... Tem esse defeito. Rapaz, olha, meu irmão, pede para os teus alunos assistir esse podcast aqui, porque o que eles não entenderem, eles vão entender aqui agora. De verdade, sem modéstia, assim, de verdade, Antônio, eu gostei, foi da forma que tu explicou, porque, com todo respeito de verdade, eu tenho o maior carinho, grandes tributaristas que entrevistou, amigos meus pessoais que eu gosto, mas eu gostei muito da forma que você conseguiu trazer clareza e conseguiu explicar de uma forma simples, porque muitas vezes é um conteúdo tão complexo que quando você começa a ouvir, já dá vontade de dormir. Mas é muito importante, mas às vezes não é passado de uma forma que você tenha vontade de aprender. Eu acho que tudo passa por você gostar daquilo que você está fazendo, né? Os meus alunos, quando eu começo a dar aula, o pessoal já pergunta logo, professor, a gente vai ter que fazer conta? Eu cheguei, calma, não é assim que a gente é de humanas, né? A gente é de humanas. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente discute teses, né? Princípios. Caramba, legal. Nós discutimos também modelos de tributação. É claro que isso tudo é muito complexo, tem as nuances, mas em relação aos empresários que você falou, essas pessoas têm que se cercar de profissionais bem qualificados. E, às vezes, o preço de um profissional bem qualificado é o mesmo preço de um profissional não tão bem qualificado assim. Não é questão de preço, não se trata disso. Porque é claro que a gente que é empresário, a gente bota numa planilha e vê o que é que dá para pagar e o que é que não dá para pagar. Sim. Mas é fazer uma pesquisa, referências, né, qualificação acadêmica. Por que eu digo isso? Porque o momento é desafiador.
no momento, é muito desafiador. Né? Você tem uma pessoa do seu lado, um profissional, um contador, um advogado, pegue na mão do empresário, sente, converse, entenda do negócio, né? Entenda do negócio em si, faz toda a diferença. E faz toda a diferença por quê? Porque, em última instância, a gente vive no Brasil, é um país da burocracia. Eu acho muito custoso a uma empresa, às vezes, deslocar uma quantidade tão grande de recursos para o jurídico, para a contabilidade, porque o empresário em si, ele não consegue entender as normas pela complexidade delas. E é por isso que precisa se cercar por bons profissionais. Precisa. Antônio, Precisa. a gente precisa fazer um podcast de verdade aqui, com toda honestidade, só sobre esse assunto. De reforma? Porque vai render muito, eu tenho certeza que teus alunos vão te agradecer. Bora de fazer É de muito reforma, bom. com certeza. Mas assim, eu Dá pra de passar verdade, slide aqui nessa... dá, sim, a minha vontade era de fato perguntar muita coisa, porque eu fiquei surpreso. Vou te confessar bem que eu fiquei muito surpreso. Eu acho que deu para perceber. Eu não sabia que tu era tão bom nessa área. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque a gente quer tirar dúvidas, né? Tem muitas pessoas que nos acompanham que não sabem nem para onde vai. E com uma boa explicação, a pessoa começa a... Poxa, cara, eu quero entender um pouco mais. Parabéns. Mas, desde 1854, tem uma associação que está fortalecendo os negócios no Maranhão. Associação Comercial do Maranhão. Desde 1854. 171 anos. Meu irmão, eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que você estaria conosco. Eu disse assim, cara, nossa, mano, ele aceitou o convite, fiquei muito feliz porque é uma grande honra. A gente é ainda menino nessa área de negócios, a gente tem se atrevido a entrar nessa área, estudando, trazendo empresários. Eu acredito que quando vem grandes empresários e grandes pensadores dessa área aqui no podcast, é muito mais valioso até do que ler um livro, porque a gente consegue conectar com pessoas que realmente vivem isso. Para mim é uma honra. E eu queria que tu falasse um pouco sobre a associação comercial e também como foi que você ingressou como presidente da associação comercial. Rapaz, você no início do programa disse que eu poderia me emocionar. É bem mais fácil eu me emocionar agora falando da ACM, porque, nossa, é uma instituição que eu amo, né? Eu tenho uma conexão quase que umbilical, eu adoro a ACM. Na realidade, eu entrei no associativismo através da OAB, né? Da OAB. Então, dentro da ordem, eu fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, fui conselheiro estadual da OAB e fui diretor-geral da Escola Superior de Advocacia durante 4 anos. Sim. E aí a escola foi uma escola para mim também, porque foi onde a gente fez os cursos para todo o estado do Maranhão, pós-graduações gratuitas. Então, obviamente, em conjunto, né, com toda a diretoria da OAB, com o presidente, os demais diretores, corpo técnico da escola em si, que deu todo o suporte para que isso acontecer, mas começou um pouco mais intensamente aí. No âmbito empresarial, eu fui convidado, a certa altura, a compor o Conselho Fiscal da AGE, Associação dos Qual foi o Jovens ano? Empresários. Da AGE, eu acho que foi na gestão do Jurandir. Deve ter sido 2015, por aí, 2015. Logo em seguida, o Felipe Mussalem, que você já entrevistou aqui também, Grande amigo. assumiu a Associação Comercial e eu, obviamente, a convite dele, né, aceitei aí o desafio de compor sua chapa. E entrei na Associação Comercial como diretor, né? A Associação Comercial tem o presidente, a diretoria executiva e vários outros vice-presidentes que são vice-presidências temáticas. Eu fui da vice-presidência jurídica, né, da Associação Comercial. O mandato do Felipe se encerrou e depois eu continuei na associação, mas como advogado da Associação Comercial, discutindo as questões tributárias, de imunidade tributária e tantos outros aspectos jurídicos da ACM, que são bem complexos, né? E eu exerci essa função durante 5 anos. E depois fui convidado pelo ex-presidente, o Cristiano Fernandes, também um dileto amigo, que perguntou se eu toparia o desafio de continuar o seu legado
Legado esse aí herdado de outros grandes presidentes muito valorosos também que me antecederam. E, obviamente, que eu aceitaria, porque uma pessoa que não aceitasse uma honraria dessa grandeza, né, especialmente sendo dirigida a mim, eu me senti profundamente honrado e me questionei se eu estaria à altura, né, do desafio, desafio muito complexo. Por que o desafio complexo? Porque a Associação Comercial é uma instituição de 171 anos, com tudo que isso carrega de positivo e de negativo, né? É óbvio que os aspectos positivos são muito mais expressivos. Por quê? Porque nós temos respeitabilidade. Em certo momento da história, Gustavo, o presidente da Associação Comercial do Maranhão estava na lista ali de sucessão do governador. Na lista era o governador, o vice, o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da Associação Comercial, né? Isso depois da Constituição de 88 não se sustentou. Mas você vê a importância da ACM, muito importante. Né, da ACM na sociedade maranhense. E sempre pautou as discussões, tanto políticas quanto jurídicas, sempre foi uma instituição muito presente na sociedade. Então, isso tudo faz com que a associação ela tenha uma respeitabilidade muito grande. Mas tem uns problemas também inerentes a uma instituição dessa idade, como, por exemplo, o patrimônio imobiliário, né? Patrimônio imobiliário antigos, imóveis já antigos, né? Passando aí por uma necessidade de reforma. Sim. Então, tudo isso eu tive que encarar para tentar, de alguma forma, dar vazão a essas pendências, né? Que já vinham sendo tratadas por outras gestões. Eu sempre digo que o nosso objetivo é sempre colocar um tijolinho a mais, né, preservando aquilo que foi feito e também preparando o terreno para os próximos que venham a assumir. O teu tio também, salvo engano, o teu tio foi teu tio. Meu tio, sim, Foi presidente. Qual foi o ano que ele foi? Te lembras? 90, e eu me lembro que ele falou que foi presidente na época em que a litorânea foi inaugurada, então 93, 94. Caraca, então tá no sangue, 94. já tava já... Eu tenho um carinho muito grande por esse tio meu. Ele foi presidente do SEBRAE, da Associação Comercial, da CDL, da FCDL, da FAEM, tem várias instituições. É uma das maiores referências hoje quando se trata de negócios aqui no Maranhão, que tem essa autoridade para falar sobre empresas. Ele tem muita autoridade, é um empresário de muito sucesso e um líder empresarial também muito importante. Recentemente até recebeu uma honraria do SEBRAE, né, pela carreira que fez, pelas portas que abriu. Cara, muito importante. E aí eu tento me espelhar nesses grandes homens, né, especialmente aqueles da minha família, e preservar esse legado, preservar esse nome, sempre me mantendo firme aos nossos valores. Isso é importante. Não transijo com algumas coisas, né? Isso aí, para o bem e para o mal, me traz algumas virtudes e alguns problemas também. Mas não transijo em relação a determinadas coisas. E aí tudo isso me fez chegar hoje aqui e tentar dar minha contribuição. A associação tem muitos planos para o futuro, né? Eu posso falar de algumas coisas que a gente já fez. Pode ficar à vontade. No primeiro ano de gestão, eu assumi, fez um ano agora, né? A primeira coisa, e a mais importante delas, é a recuperação do nosso patrimônio. Não sei se as pessoas sabem onde é a sede, de fato, da Associação Comercial, é ali no Palácio do Comércio, Sim. perto da Igreja da Sé, perto do Tribunal de Justiça. Caraca. Então, ali onde funcionava o Hotel Central, aquela estrutura linda, o único prédio Art Deco do Centro Histórico do Maranhão. E ali, em virtude do tempo mesmo, né, o hotel ele foi à bancarrota e aquela estrutura acabou ficando muito grande para a associação comercial que utilizava só uma parte daquele imóvel. Fizemos várias tratativas para tentar recuperar, custo altíssimo, até que o governo do estado do Maranhão veio, abraçou essa causa, reformou o Palácio do Comércio, está em reforma agora, inclusive, tá? E aí a gente fez como eu posso dizer, uma forma, tá? Uma forma de fazer com que esse prédio restaurado pelo governo do estado fosse devolvido à sociedade em forma de serviços que fossem úteis ao desenvolvimento econômico do Maranhão.
Cara, que legal. Olha só que coisa interessante. Então, eles reformaram, aquele prédio todo vai virar o que a gente chama hoje de Centro Maranhense de Oportunidades. Esse Centro Maranhense de Oportunidades vai ser operado por todo o Sistema S, com o objetivo de formação de mão de obra para o comércio do nosso estado. Parabéns. Então vai cara. ficar um negócio lindo, com área de vivência, com creche para receber as crianças daquelas mães em situação de vulnerabilidade, para que elas possam estudar. Vai funcionar os 3 turnos, dando vida ao centro histórico, vai valorizar a nossa sociedade, vai valorizar o patrimônio da associação comercial. É uma construção que já vem de outras gestões também, mas acabou que eu tive aí a felicidade, né, de a obra se iniciar durante esta gestão. E a gente está lá, está de olho, está fiscalizando, está vendo como as coisas estão se desenvolvendo. Isso foi um ganho gigantesco para a nossa instituição. Mas, fora isso, a associação ela precisa ter pautas, que são pautas empresariais, em conexão também com o sistema político. Perfeito. Não é? Porque a gente faz os nossos cursos, faz as capacitações, faz também, né? Dia 4 de fevereiro, próxima semana, dia do meu aniversário, inclusive, vai ter uma plenária sobre reforma tributária. Vai ser né? que horas Vai ser 19 horas. Sim, vai ser que dia da semana? Vai ser uma quarta-feira. Quarta-feira. Nossa, eu acho que Quarta-feira. muito bom, viu? Próxima. Então a gente tem as capacitações. Manda pra gente o banner que a gente vai divulgar aqui no podcast, claro. pra gente poder estar A dando gente tem vida. os cursos, a gente tem as nossas capacitações, as nossas extensões, mas a grande vocação da associação comercial é ser a porta-voz do empresariado maranhense. E isso nós conseguimos fazer, Cara, parabéns. com maestria. E como é que a gente tem feito isso? Né? Como é que a gente tem feito isso? Várias articulações podem ser feitas. Pode mandar ofício, pode fazer visitas, pode fazer qualquer coisa, né? Para dar vazão a isso. Mas qual foi o método que a gente criou? Isso aí, a gente criou um método para resolver essa questão, porque eu sou muito enquadrado nas coisas. Então, todas as vezes que eu chego em algum lugar, eu gosto primeiro de criar as bases metodológicas para que aquilo dê certo. Ou seja, processos bem definidos, né? É um plano, tem que ter um plano, senão você não vai a lugar O famoso PD, assim, eu vejo que o empresário ele erra muito no planejamento. E às vezes não tem processos bem definidos e aí acaba atrapalhando todo o planejamento também. Porque às vezes planeja, mas não tem processo bem definido, não tem organograma. Então tu já foi para lá com essa mentalidade. Eu vou fazer um plano, vou deixar tudo organizado. Foi. Na realidade, o plano não dar certo não é um problema. O problema é quando a gente não sabe se ele está dando certo ou está dando errado. Não consegue medir os KPIs. Você não sabe, porque você não tem um plano. É como um barco à deriva, ele pode ir para qualquer lugar e você não sabe se você fez o correto ou o incorreto. Então, tendo um plano, pelo menos a gente pode recalcular a rota, a gente pode ver o que foi de benefício, quais foram os problemas. Então, qual era o nosso plano para dar vazão à voz do empresariado maranhense junto aos poderes públicos? Nós escolhemos núcleos empresariais. Ano passado, o primeiro núcleo escolhido por nós foi a Avenida Marechal Castelo Branco, São Francisco. Aquela avenida que eu fui criança aqui na década de 80, aquilo ali era o grande centro comercial de São Luís, né? E hoje a gente vê que está numa situação um pouco mais degradada, precisa o poder público prestar atenção naquilo para que essa avenida ela volte a ser pujante, volte a ser comercialmente importante, até porque lá tem grandes negócios, né? E esses grandes negócios eles precisam crescer ainda mais e atrair outros. Mas o que nós fizemos? Fizemos uma reunião com todos os empresários daquela avenida. Todos assim, nós encaminhamos ofício a todos os empresários, estou mais de 100. E aí fizemos uma reunião com cerca de 50 a 60 pessoas, amplamente divulgada pela mídia, pelos blogs, pela imprensa, amplamente. E aí nós conseguimos mapear os problemas. Quais são os problemas? Trânsito, segurança, transversais, paisagismo. Conseguimos mapear todos esses problemas. Mapeados esses problemas, nós encontramos lá nessa mesma reunião a solução. O que fazer? O que é que precisa? O trânsito aqui, precisa permitir o estacionamento. É o que os empresários queriam.
Então, a resolução desse problema é essa aqui. E nós fizemos problema, solução, problema, solução, problema, solução. Depois que conseguimos mapear tudo, nós levamos ao conhecimento do poder público. Então, fomos à SMTT, Secretaria de Segurança, fizemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, né, expondo quais são os problemas, o que é que a gente quer, porque a gente precisa que a classe política se comprometa com alguns ideais que são inerentes ao desenvolvimento da atividade econômica. A liberdade, a desburocratização, a geração de emprego e de renda. Eu defendo, por exemplo, já que sou tributarista e fazendo uma conexão entre o tributário e a associação comercial e o mundo empresarial, eu sempre defendi que aquela avenida ali precisa ter uma isenção de IPTU para todo mundo por no mínimo 5 anos. E aí pode ser até uma isenção condicionada, imagina, a pessoa, em vez de pagar IPTU, ela pega aquele dinheiro para reinvestir no seu negócio, né? Uma isenção de IPTU para atrair novos investimentos, porque ali tem grandes investimentos, tem loja de material de construção, tem hotéis, tem bancos, tem agências, órgãos de Estado, Sim. né? Além do fator também emocional, porque eu cresci indo para o cinema ali, né? Até os 20 anos era ali que os meus 20 anos, né? O cinema da cidade era ali. Então, tem uma lanchonete que eu ia quando era criança, que está lá até hoje, né? Então, tem um componente emocional. E isso a gente vai fazer ao longo do ano de 2026 também. Elegemos outros núcleos empresariais e vamos adotar a mesma sistemática e ir atrás dos secretários, do prefeito, do governador. Cara, perfeito. Impor as nossas pautas, pedir parceria, apresentar. E isso aí a gente espera que com isso a gente consiga melhorar o ambiente de negócio na cidade. E, Antônio, a gente sempre fala aqui nos bastidores que quando o podcast é bom, ele passa que nós não percebemos. Já vai Passou acabar? muito rápido, cara. Eu não acredito. Passou muito rápido, de verdade. A gente deveria fazer que nem o Jô Soares. A gente vai começar. Quando for terminar, o pessoal fazer assim. Mas assim, eu quero que nós possamos voltar. Claro. A gente vai te passar a agenda de fevereiro, se tu puder. Perfeito. O que tiver da associação comercial, manda para nossa equipe, que a gente vai estar dando publicidade. Eu acho assim que é uma forma de. É uma honra, na verdade, pra gente poder. Sem nenhum tipo de custo, é uma honra pra gente poder dar publicidade, porque eu vejo que isso é uma causa muito importante. É uma honra ter te recebido aqui. Eu quero que tu mande uma mensagem final nesse podcast, porque vamos ter outros, uma mensagem final especialmente para os empresários que talvez não sabia tanto sobre a associação, mas, poxa, que legal. Talvez até empresários que sejam do interior, porque graças a Deus, nosso podcast tem acompanhado, tem muitas pessoas do interior. Por exemplo, hoje mesmo a gente vai receber uma pessoa de Balsas, de Imperatriz, então a gente acompanha muita gente de um pouco mais distante de São Luís. E são essas pessoas que vão estar hoje assistindo, né, o teu podcast. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para essas pessoas, convidando elas também para a associação comercial, para estar mais próxima. E é claro que teremos outros podcasts para detalhar ainda mais e também, é claro, falar sobre direito tributário, que a partir de hoje eu vou começar a estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, graças a essa explicação. Olha que interessante, às vezes uma explicação bem feita leva você a ter vontade de aprender o assunto. Muito obrigado pelas palavras, né? Muito elogiosas, né? Certamente esses elogios se devem aí à nossa amizade, mais do que qualquer outra coisa. Mas eu gostaria de convidar os empresários, aqueles que não são associados, para que se associem à Associação Comercial do Maranhão, a instituição empresarial mais antiga e representativa do nosso estado. É uma instituição permeável, onde todos têm voz e vez. É aquele lugar onde as pessoas que querem trabalhar, que querem se dedicar a uma causa, vão encontrar muitas e muitas outras pessoas igualmente engajadas para que a gente possa sempre defender o empreendedorismo, defender o emprego, defender a liberdade, defender a renda e, obviamente, defender um Estado, um lugar muito melhor para todos nós. Então, eu queria muito agradecer também a possibilidade de estar aqui com você hoje conversando
e pedir para todo mundo para que venha a CM, que todos vão ser muito bem recebidos. Show de bola. Pessoal, esse foi esse episódio fantástico, para mim um dos melhores, recheado de coisas maravilhosas. Com certeza os teus alunos, coloca lá uma missão para eles. Ó, trabalho de casa, assistir o podcast e me resumir. Eu com certeza vai... Valendo ponto ou não? Vai valendo ponto, valendo todo mundo ponto. vai assistir, Poxa, né? valendo ponto. Valendo ponto que com certeza eles vão consumir um ótimo podcast. Pessoal, o tempo estourou, mas a vontade era de seguir. Enfim, o podcast foi maravilhoso. Não esqueça de se inscrever, de comentar, de enviar para o máximo de empresários possíveis, porque tenho certeza que vai ser muito bom assistir esse podcast todo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!